Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? É sempre um prazer estarmos juntos e dessa vez estaremos aqui para abordar sobre reprodução humana. Então, pegue o papel, a caneta e vamos lá. Nessa aula abordaremos sobre os aparelhos reprodutores masculino e feminino, visando ali as principais diferenças entre eles. Veremos que no sistema reprodutor é onde a gente encontra a maior diferença entre homem e mulher, e também através dos sistemas reprodutores masculino e feminino, a gente vai perceber a origem da diferença em relação ao hormônio, em relação a órgãos, ok? Qual a importância do sistema reprodutor? A gente pode destacar essa importância principalmente na questão da manutenção das espécies, sobretudo na espécie humana. Quando a gente trata de reprodução, a gente está garantindo a perpetuação da espécie. Portanto, o sistema reprodutor, seja nos seres humanos ou seja nos demais seres vivos, garante a continuidade da espécie aqui no nosso planeta. Para a gente iniciar, a gente vai trabalhar sobre o aparelho reprodutor masculino. É interessante saber que a reprodução humana se dá através da forma sexuada. O que é a forma sexuada de reprodução? É a reprodução onde envolve um indivíduo masculino e um indivíduo feminino. É preciso que haja células reprodutivas para poder ocorrer a reprodução sexuada, no nosso caso. Vamos lá. Aparelho reprodutivo masculino, ou aparelho reprodutor masculino. A gente vai iniciar falando um pouquinho sobre os órgãos internos até a parte externa, a começar dos testículos. Então, os testículos, no caso são dois, são órgãos responsáveis por duas coisas muito importantes. A primeira delas é produzir células reprodutivas masculinas, que a gente chama de gametas. Então, células reprodutivas ou gametas são a mesma coisa. E o que são gametas ou células reprodutivas? Ou quais são os gametas masculinos? No caso, a gente dá o nome de espermatozoide. Ok? Então, espermatozoides são gametas masculinos. Uma coisa interessante, né, para a gente destacar nesse momento, é que os espermatozoides no homem só vão ser produzidos a partir de 11, 12 anos de idade, aproximadamente. Então, em torno de 12 anos de idade, no início da adolescência, é quando o homem ele começa a produzir os espermatozoides. Até então, o seu sistema reprodutor ele era imaturo. Ele não produzia células reprodutivas. As células reprodutivas são produzidas aos montes, ou seja, cerca de 100 milhões de células por dia são produzidas no aparelho reprodutor masculino. Essas células reprodutivas são produzidas no interior dos testículos, numa estrutura enovelada que a gente vai chamar de túbulos seminíferos. Então, na parede interna desses túbulos é onde, por divisão celular, vão ser produzidos diariamente esses milhões de espermatozoides. Uma outra função dos testículos é produzir hormônio sexual masculino. O principal hormônio sexual masculino é chamado de testosterona. Esse hormônio é responsável, sobretudo, pelas características sexuais primárias e secundárias. As características sexuais primárias está relacionado diretamente à questão do desenvolvimento dos genitais, né? Desenvolvimento dos próprios testículos, a produção de espermatozoide, desenvolvimento do pênis. Já as características sexuais secundárias estão relacionadas às outras características masculinas que vão se manifestar a partir dessa fase dos 12 anos, ou seja, aumento de massa muscular,
aparecimento de pelos corporais, engrossamento da voz, fica mais grave. Tá? Essas características, portanto, referem-se às características sexuais secundárias. Uma vez que foi produzidos os espermatozoides nos testículos, esses espermatozoides vão ser guardados ou armazenados em estruturas chamadas de epidídimo. Então, no caso, são 2 epidídimos, né? Um sobre cada testículo. São 2 testículos e em cima de cada um, uma continuação daquela estrutura enovelada, a gente tem os epidídimos, que armazenam os espermatozoides produzidos, e ali esses espermatozoides eles vão continuar o seu desenvolvimento, né, que a gente chama de maturação. Ali ele vai ganhar motilidade, ou seja, movimento, a capacidade de se movimentar. Ok? Os espermatozoides velhos, né, que não são eliminados, eles são substituídos por espermatozoides novos. Uma vez que ocorre excitação sexual, esses espermatozoides saem do epidídimo para serem eliminados, para serem expostos para fora do sistema reprodutor masculino, e para isso ele tem que passar por canais, que a gente chama de canais ou ductos deferentes. Esses canais eles levam os espermatozoides do epidídimo até a uretra, que é o canal final por onde os espermatozoides vão passar antes de serem expulsos do organismo, vamos dizer assim. Só que nos canais deferentes, antes de chegar na uretra, vão se juntar aos espermatozoides 3 líquidos, produzidos em 3 glândulas diferentes. As glândulas prostáticas, ou que a gente chama de próstata, as glândulas bulbouretrais e também as vesículas seminais. Os líquidos provenientes dessas glândulas vão se somar, vão se juntar aos espermatozoides produzidos nos testículos e então vão ser eliminados na forma de sêmen. A função desses líquidos produzidos são variadas, desde a regulação de acidez na uretra masculina, como também a regulação de acidez na vagina feminina. Essa acidez deve ser neutralizada para que os espermatozoides prossigam vivos até a fecundação do óvulo no organismo feminino. Também tem a função de lubrificar durante o ato sexual, bem como nutrir e auxiliar no transporte, na veiculação dos espermatozoides, uma vez que os espermatozoides compõem apenas 10% do volume total daquele sêmen. É importante lembrar também que os testículos eles estão envoltos, eles estão guardados em uma bolsa, que a gente chama de bolsa escrotal ou simplesmente escroto. Voltando lá na parte das glândulas, essas glândulas, portanto, vão produzir líquidos que vão se somar aos espermatozoides, produzindo o sêmen ou esperma, que é a mesma coisa, e logo depois eles vão ser eliminados num processo chamado de ejaculação pela uretra. A uretra é um canal que passa por dentro do pênis e é um órgão comum entre o sistema urinário e o sistema reprodutor, ou seja, por esse mesmo canal, a uretra, é onde sai ou é expulso o sêmen, mas também é onde é expulso a urina. Então, no homem, na mulher não, mas sim no homem, é um órgão comum entre esses dois sistemas, urinário e reprodutor. Uma vez que o sêmen é expulso, em contato com o organismo feminino, os espermatozoides eles vão cumprir o papel dele de fecundar o óvulo, caso haja óvulo no organismo feminino, ocorrendo, portanto, a gravidez. Alguns problemas merecem ser destacados aqui, né? Problemas esses que acometem o organismo masculino, relacionado à questão dos órgãos sexuais. O primeiro problema está relacionado à esterilidade. Uma pessoa é estéril quando ela é incapaz de produzir filho ou de gerar filho. O homem pode ser estéril. Uma das causas da esterilidade é quando
o bebê masculino nasce com os testículos presos na cavidade abdominal. Eles não descem para a bolsa escrotal. E isso, com o passar do tempo, pode causar esterilidade masculina. Isso também pode ser corrigido cirurgicamente. Existe tratamento e reversão para essa situação. Um outro problema é a impotência sexual. A impotência é quando o homem ele não consegue manter a ereção, ou seja, o pênis ele não fica rígido, não fica ereto. Isso pode ter uma causa psicológica, como por exemplo o cansaço, o desinteresse pela parceira, alcoolismo, estresse, ansiedade. Tudo isso está relacionado à impotência psicológica, mas também pode ser uma impotência orgânica. De repente, algum vaso sanguíneo não está direcionando sangue suficiente para que ocorra a ereção. O pênis ele é formado parcialmente por tecido esponjoso, onde esse tecido ele é irrigado por sangue e ele incha ao receber esse sangue, aumentando o volume. Então, se não está havendo fluxo de sangue para aquela região, então esse problema é orgânico, é um problema que pode ser também corrigido cirurgicamente ou por intervenção médica, e a pessoa, então, o homem voltar a manter a ereção, a ser capaz de manter essa ereção. Um outro problema muito comum é a ejaculação precoce, quando a pessoa, no início do ato sexual, ela já ejacula, ela já elimina ali o sêmen, então não consegue manter por muito tempo a relação sexual. Isso às vezes causa transtorno, desprazeroso para o homem ou para a mulher. Também há tratamentos, há reversão da situação. Um outro problema que acomete pessoas principalmente acima dos 50 anos de idade, homens, é o câncer de próstata. Então a próstata a gente viu que é uma glândula pertencente ao sistema reprodutor masculino, e a partir dos 40 anos de idade, o homem ele deve ir anualmente ao urologista, que é o médico que cuida do aparelho urinário masculino e feminino e também do sistema reprodutor masculino. Então, anualmente, o homem, a partir dos 40 anos de idade, deve ir ao urologista para fazer um acompanhamento, para ver se está tudo certo com o aparelho reprodutor, porque o quanto antes for detectado alguma alteração, mais fácil e mais possível vai ser de reverter algum possível câncer ou algo do tipo no aparelho reprodutor masculino. Portanto, nesses momentos, não deve haver machismo, não deve haver orgulho. Isso, na verdade, é uma questão de consciência, é uma questão de cuidado próprio, de amor próprio com o próprio corpo. Além, é claro, das DSTs também, que são doenças sexualmente transmissíveis. A gente vai ter uma aula específica sobre DSTs, e ali vocês vão ver várias doenças que acometem o aparelho reprodutor masculino e também feminino. Agora, a gente vai conversar um pouco sobre o aparelho reprodutor feminino. Assim como a gente fez no masculino, a gente vai abordar os órgãos internos para a parte externa. Para começar, a gente vai falar sobre os ovários. Na mulher, os ovários correspondem aos testículos no homem. Então, veja bem, a gente vai perceber que os órgãos sexuais presentes na mulher são totalmente diferentes daqueles presentes no homem, e muitas vezes, ou quase sempre, com funções diferentes também. Os ovários, portanto, correspondem aos testículos. Na mulher, os ovários também são responsáveis por produzir células reprodutivas, que a gente chama de gametas. O gameta feminino, ou a célula reprodutiva feminina, é chamado de óvulo. E uma outra função é também produzir hormônios sexuais. Assim como os testículos produzem hormônios sexuais nos homens, nas mulheres, os ovários também vão produzir hormônios sexuais. São eles a progesterona e também
o estrógeno ou estrogênio. Vamos falar um pouquinho sobre a célula reprodutiva. Ao contrário do que acontece nos homens, as mulheres já nascem com todas as suas células reprodutivas. Então, desde que a menina ainda está na barriga da mãe, desde que ela ainda é um feto, as suas células reprodutivas já vão sendo formadas. Ao contrário dos homens, que só vão ser formadas as células reprodutivas por volta de 12 anos de idade. Então, a menina já nasce com as células reprodutivas. Cerca de 200 mil células reprodutivas nos ovários. Portanto, essas células elas estão imaturas. Elas nascem com as células, mas essas células estão imaturas. E elas só vão sofrer maturação, elas só vão estar prontas para serem fecundadas por um espermatozoide por volta de 11, 12 anos de idade também. Então, durante esse período, as mulheres elas tendem a ir produzindo hormônios em doses pequenas e quando chega na puberdade, no início da adolescência, a taxa de hormônio presente no corpo dela faz com que essas células imaturas tornam-se maduras sexualmente, ou seja, capazes de serem fecundadas. Também, ao contrário do que acontece nos homens, que são capazes de produzir diariamente milhões e milhões de células, as mulheres elas não amadurecem essas células diariamente. Essas células reprodutivas são amadurecidas a cada 28 dias. Uma célula reprodutiva feminina, um óvulo, vai ser amadurecido em média a cada 28 dias. Então, olha a diferença. Homens, todos os dias produzem células reprodutivas e são eliminadas nos homens cerca de 200 a 500 milhões de células em uma ejaculação. Já as mulheres, elas vão produzir uma única célula reprodutiva a cada 28 dias. Uma outra diferença em relação a isso é que os homens eliminam as células reprodutivas mediante a ejaculação, que, como consequência, ocorre por excitação sexual. Já as mulheres, isso não acontece. Mesmo que elas sejam excitadas sexualmente, isso não quer dizer que elas vão eliminar o óvulo. O óvulo não depende da excitação sexual. O óvulo ele é dispensado, ele é eliminado numa data específica dentro de um período que a gente chama de ciclo menstrual da mulher. Ainda falando dos ovários, além de produzir os óvulos, também produz hormônios sexuais, como eu disse. Os hormônios sexuais progesterona e estrogênio, principalmente o estrogênio, é responsável pelas características sexuais primárias e secundárias também na mulher. Assim como o homem possui características sexuais primárias, a mulher também tem, e também está relacionado aos seus órgãos sexuais. O amadurecimento dos ovários, desenvolvimento do útero, dos seios. Já as características sexuais secundárias são aquelas que vão aparecer ou se destacar com maior frequência na adolescência. O arredondamento dos quadris, o desenvolvimento também das mamas, aparecimento de pelos corporais, mudança do timbre de voz, são as características sexuais secundárias. Quando os ovários eliminam um óvulo, a gente dá o nome de ovulação. Então, ovulação é quando o ovário dispensa um óvulo num local chamado de tuba uterina. São 2 ovários, portanto, são duas tubas uterinas. As tubas uterinas ligam os ovários ao útero. Ali nas tubas uterinas é onde vai acontecer também a fecundação, caso o espermatozoide encontre com o óvulo ali. Então, se a mulher ovulou, ou seja, eliminou um óvulo ali na tuba uterina, se houver relação sexual, se houver contato com o espermatozoide, então vai acontecer a fecundação. Se não houver contato com o espermatozoide, então não vai haver gravidez, não vai haver fecundação. Lembrando, fecundação é o encontro de 2 células reprodutivas, uma masculina, que é o espermatozoide, com uma feminina, que é o óvulo.
Caso haja fecundação, a célula reprodutiva feminina e a masculina vão dar origem a uma única célula, que a gente vai chamar de zigoto, ou célula-ovo. Durante 3 a 4 dias aproximadamente, essa célula ela vai sofrer divisões, vai começar a se multiplicar. Enquanto ela vai se multiplicando, ela vai se dirigindo, ela vai sendo empurrada em direção ao útero. E lá no útero, esse embriãozinho já formado vai se fixar na parede do útero, esse processo chamado de nidação. Okay? A partir dali vai ocorrer o desenvolvimento desse embrião, vai virar feto e um bebê completo. Um outro órgão que compõe o sistema reprodutor feminino é a vagina. A vagina é um órgão musculoso, elástico, de 8 a 12 centímetros aproximadamente, que liga ou comunica o útero à parte externa do corpo feminino. Pela vagina é onde o organismo feminino recebe os espermatozoides, que vão atravessar o útero, chegar até as tubas uterinas e vai haver ali a fecundação, caso haja óvulo. A vagina também ela é responsável pela passagem do bebê num parto. Então, quando o bebê completa o seu desenvolvimento e ali vai ocorrer o parto, ele vai sair pelo canal vaginal. A parte externa da genitália feminina, que a gente chama de vulva ou pudendo feminino, é formado por dobras de pele, por exemplo, os lábios maiores e menores, ou grandes e pequenos lábios. O encontro desses lábios menores, chamado de clitóris, também é onde a gente vai encontrar o orifício do canal urinário, que é a uretra, e também o orifício vaginal, a abertura vaginal, conforme vocês podem ver nessa imagem. Uma observação importante e uma também diferença entre o sistema reprodutor feminino e masculino é que na mulher o canal da uretra não pertence ao sistema reprodutor. Ele é exclusivo para eliminar a urina, enquanto que a gente viu lá no sistema reprodutor masculino, a uretra ela é comum entre o sistema reprodutor masculino, entre o sistema urinário e o sistema reprodutor masculino. Ok? Então tem essa diferença também. A uretra na mulher não pertence ao sistema reprodutor, apenas ao urinário. Assim como os homens devem ter alguns cuidados, algumas observações em relação ao seu sistema reprodutor, as mulheres também têm que ter esse cuidado. Alguns problemas podem acometer também o organismo feminino, como por exemplo a infertilidade também, esterilidade, são problemas que podem ser tratáveis, tá, em alguns casos. Outros problemas podem acometer o aparelho reprodutor feminino e, de qualquer forma, todos eles devem ser observados por um especialista. No caso, o especialista em tratar e cuidar do aparelho reprodutor feminino é o ginecologista. As mulheres, a partir do momento que ocorre a primeira menstruação, por volta de 11, 12 anos, todo ano elas devem visitar o ginecologista a fim de que ele possa realizar exames. Um dos exames realizados chama-se exame Papa Nicolau. Nesse exame, amostras de secreções, de tecidos são coletados para poder verificar ali a presença ou não de células inflamatórias, o risco de câncer de colo, que é um dos que mais acometem as mulheres, perceber também ali os níveis de hormônios se estão em níveis normais, de acordo com o ciclo menstrual, de acordo com a idade, se há presença de outros tipos de secreções que podem indicar ali a presença de DSTs, a presença de algum corpo inflamatório, algum tipo de micro-organismo. As mulheres devem observar no dia a dia os corrimentos. Um corrimento sem cheiro e transparente é comum. Agora, se ela observa corrimentos de cor amarelada, rósea, como se tivesse sangue no meio, com cheiro forte,
né, são corrimentos que indicam a presença de alguma inflamação e ela deve procurar o médico. Também, mulheres acima de 50 anos devem realizar anualmente a mamografia, né, a fim de verificar a presença de caroços, né, ou a presença de câncer de mama. Em casos de mulheres que possuem histórico familiar, o médico vai indicar aí uma visita antes dos 50 anos de idade, até mesmo a partir de 35 anos, né, se faz essa visita a fim de evitar ou prevenir o desenvolvimento de cânceres, tumores e outros problemas. Assim como também as DSTs. Então, o ginecologista pode detectar ali a presença de algumas DSTs, assim como acontece no organismo masculino, a mulher também está suscetível à presença ou à infecção por DSTs. A gente vai falar um pouco melhor sobre essas doenças numa próxima ocasião. E é isso aí, queridos. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, pegado aí a diferença básica entre os sistemas reprodutores masculino e feminino, os órgãos que os compõem, bem como as funções de cada um desses órgãos. Na nossa próxima aula, a gente vai conversar um pouco sobre ciclo menstrual feminino. Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.